O tema desta aula é swap. Você já tem uma boa ideia do que seja swap, mas aqui vamos conhecer mais detalhes práticos desse derivativo, ok? Vamos fazer uma breve revisão do conteúdo da apostila e ver temas como o que é swap, exemplo de objetos de troca, riscos da taxa pós-fixada e exemplo prático de swap. Primeiro, o que é swap? É só um lembrete, né? Porque isso aí você já viu na apostila. Os swaps surgiram na década de 1970 na Europa e as primeiras operações dessa modalidade no Brasil foram realizadas no meado da década de 1980. Uma operação de swap consiste na troca de fluxos financeiros entre duas partes, onde uma delas se obriga a pagar à outra uma determinada taxa sobre um valor de referência previamente acordado, recebendo em contrapartida uma taxa diferente calculada sobre o mesmo valor de referência. Objetos de troca, que são alguns exemplos, né? Os objetos de troca de fluxos financeiros podem ser taxa de juros ou de câmbio, índices e preços de commodities. Por exemplo, taxa de juros prefixados, taxa de CDI, IGPM, dólar, euro, iene, soja, petróleo. Para haver uma operação de swap, as duas partes devem possuir riscos mutuamente excludentes, ou seja, diferentes um do outro, senão não faz sentido, né? Além disso, o prazo da operação e o valor referencial do contrato devem ser levados em conta, pois são únicos para as duas partes. Fundamentalmente, as operações de swap são feitas para fim de hedge, mas nada impede que uma das partes, ou as duas, né, façam a troca de indexadores com fim especulativo. Vamos falar de risco de taxa pós-fixada. Vamos explicar como funciona uma operação de swap por meio de um exemplo prático. Quando uma empresa vende um produto com prazo de 60 dias, por exemplo, ela deve incluir no preço da venda o valor dos juros desse período, correto? Então, se o preço de venda de um produto é de R$ 1 milhão, preço à vista, hein? Se acrescentar nesse preço o valor dos juros, os juros de 60 dias, digamos de 1,6% no período, o preço final seria de R$ 1.016.000, correto? Porque vai ser recebido daqui a 60 dias. Mas, se a empresa toma empréstimos com taxa de juros pós-fixada em CDI, e essa taxa subir muito mais do que foi cobrada do cliente, poderá amargar prejuízos financeiros por conta dos prazos, né? Então, esse risco pode ser evitado, por exemplo, se a empresa trocar a taxa de juros pós-fixada com taxa de juros prefixada por meio de um contrato swap com o banco. Exemplo, uma empresa possui um ativo de R$ 1.016.000 que vence em 60 dias, com taxa prefixada de 1,6% no período e um passivo de R$ 1 milhão em taxa pós-fixada indexada ao DI, também com prazo de 60 dias. No momento zero, o preço à vista seria de R$ 1 milhão, e para financiar esse valor, a empresa toma R$ 1 milhão do banco indexado ao DI. A empresa fez um swap no valor de R$ 1 milhão, com posição ativa em DI e posição passiva em taxa prefixada, de 1,6% no período de 60 dias, ou seja, com vencimento de 60 dias. Ao final de 60 dias, constatou-se que a variação diária acumulada do CDI foi de 2%. Vamos ver o resultado de swap, como fica. Olha, posição ativa em taxa pós-fixada. 1 milhão vezes 2%, R$ 20.000. Posição passiva em taxa prefixada.
1 milhão vezes 1,6%, R$16.000. Então, ajuste a receber, que é 20 mil menos 16 mil, são R$4.000. Então, a gente receberia do banco R$4.000, ok? A gente recebeu mais a duplicata no valor de R$1.016.000, aí dá R$1.020.000. Esse valor seria suficiente para pagar o empréstimo tomado do banco. O empréstimo em CDI, que era de R$1 milhão, como houve variação de 2% no período, fica com um montante de R$1.020.000. Mas com essa movimentação financeira que a gente teve, vai conseguir pagar o banco e zerar a posição. Acho que deu para entender, né? Foi exemplo tranquilo, simples, mas que ocorre na prática. Se você quiser tornar-se um especialista em derivativos e hedge, não perca a oportunidade de fazer o meu curso com 50% de desconto por tempo limitado. O curso é composto de 12 aulas, com apostilas e vídeos, mais simulações em planilhas.